Fala pessoal, mais uma questãozinha aqui de Química do Enem 2023. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura P por T são representados pelo gráfico. Então pessoal, esse aqui é o nosso comando, tá certo? Lembrar que a gente vai ter que buscar o comportamento do que está ocorrendo aqui no texto. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com pneus frios à temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre asfalto quente e em seguida verificou a pressão P0 no interior dos pneus. Não era recomendada pelo fabricante. Então, de cara aqui, pessoal, ó, ele fez isso com asfalto quente e a pressão P0 não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Então, eu vou marcar isso aqui, né? E depois ele atingiu a temperatura T. Durante o resfriamento, não houve alteração de volume dos pneus e na quantidade de ar em seu interior. Isso aqui é importante, porque aí eu posso comparar, pessoal, diretamente utilizando essa equação aqui, ó. PV sobre T igual a PV sobre T, já que o volume é constante, eu vou ficar só com P sobre T igual a P sobre T. E analisando essa equação, as grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura diminuiu, a pressão diminuiu também. Vamos analisar aqui os itens. Vamos aqui primeiro para o item C de casa. O que está ocorrendo com a minha temperatura? Está diminuindo. E a minha pressão? Está aumentando. Então, não é o item que me interessa. Vamos aqui para o item B de bola. A minha temperatura diminuiu. E a minha pressão ficou constante. Também não é o meu item resposta. Vamos agora para o item D de dado. A minha temperatura diminuiu. E a minha pressão aumentou. Também não é o meu item resposta. Item A, pessoal. A minha temperatura está diminuindo. E a minha pressão também está diminuindo. Só, pessoal, que a gente tem um comportamento aqui muito estranho. A minha temperatura ela vai diminuir de uma forma constante. E aí depois a minha pressão vai diminuir de uma forma constante. Isso não ocorre. Os dois têm que diminuir juntos. Então, esse item aqui também não é o nosso item resposta. E o nosso item resposta, pessoal, fica como item E. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Respostinha da questão. Item E, questão que eu considero média, porque você tem que ter o conhecimento dessa equação dos gases e depois fazer essa análise do gráfico. Tranquilo? É isso. Até mais. Tchau.